missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada... Olá, estamos aqui com um vídeo extra sobre o magistério do Papa, porque estamos num momento especial histórico da Igreja. Mais uma etapa desse magistério do Papa Francisco, do seu pontificado, pois, como sabemos, neste sábado foi assinada a nova carta encíclica intitulada Fratelli Tutti. Sim, com este título em italiano, que não é o mais comum, normalmente se usava os títulos em latim a partir das primeiras frases. Mas o Papa acentuou isto porque foi o que disse São Francisco em um belo momento, chamando todos a uma fraternidade, todos a sermos irmãos. E com este título, o Papa abre mais uma etapa da sua evangelização, que não é recente. Desde 2013, passo a passo, ele vai avançando e nos ensinando cada vez mais. Eu começo com esta frase que está no documento, porque é muito importante nós termos cuidado. O cuidado diz respeito à mensagem central do documento. Se não, do contrário, como o próprio Papa já prevê, ele pode ser usado aqui, acolá, ali, alhures, de forma manipulada. O Papa diz logo o seguinte, no número 92, o maior perigo é não amar. É uma carta de amor. É uma carta que nos ensina a amar. E é o grande exemplo do Papa. Este momento aí tão forte da Igreja, no final de março, em que ele solitariamente subiu aquelas escadarias para rezar com todos nós, ao redor do mundo, interconectados, foi um gesto de amor. E este momento, depois de tantas reflexões nesse período de recolhimento obrigatório, de isolamento social, o Papa nos traz mais este grande tesouro. E falando do mundo digital, no qual nós estamos imersos agora, e aí que eu digo, já prevendo as polêmicas que poderão acontecer a partir desse documento, ele lembra, a conexão digital não é suficiente para construir pontes. Não é suficiente para unir a humanidade. Por isso nós precisamos do amor. Por mais que a mídia, por mais que a tecnologia tenha nos ajudado tanto nesses momentos, e sempre nos ajudará, precisamos do encontro fraterno. Precisamos nos sentir próximos, irmanados. E também me lembra que nas redes sociais ocorre muita polêmica, muita polarização. E ele já põe esse alerta, porque de certo usarão muito, de um lado ou de outro, pessoas bem intencionadas, mas com enganos ou com uma visão limitada do documento, outras más intencionadas poderão usar partes. E ele pede-nos para não entrarmos em conflito. Ele pede-nos para nós nos livrarmos da agressividade que é tão presente. Olha que beleza. A agressividade social encontra em telefones celulares e computadores um espaço de expansão incomparável. Nós sabemos bem disso. Não há tom, não há uma rapidez, muitas vezes, de você comentar, corrigir, fazer uma réplica no espaço
do mundo digital é feito também de forma assíncrona, então cada um no seu tempo, e às vezes tem causado tantos momentos de conflito, tantas dificuldades. O Papa já nos alerta neste mundo, que ele também está inserido, da digitalização da comunicação, que ele mostra também a importância da comunicação nesse documento, mas ele faz esse alerta que é muito importante. Então vamos começar a conhecer. É um documento muito denso, muito forte. Levei algumas horas, cerca de 4 horas para lê-lo, mas trouxe aqui uma primeira leitura. Ainda temos muito que ler, estudar, rabiscar, marcar, mas dá já para, nesse momento, a partir dessa primeira leitura de todo o documento, é importante fazer isso para não gerar parcialidades, para conhecer todo o contexto. Na brincadeira, no jogo de palavras, a gente costuma dizer em comunicação que se você não lê um texto dentro de um contexto, pode criar um pretexto para muitas coisas, inclusive para a agressividade, como ocorre muito nos dias atuais, e o Papa nos fez este alerta. Então vamos aproveitar este momento para esta primeira visão do documento, para ter uma visão geral e depois aprofundar alguns pontos. Tá aí outro alerta também que fica muito forte que o Papa nos coloca. O serviço nunca é ideológico, uma vez que não se serve às ideias, mas sim às pessoas. É muito presente nesse documento o fato de que nós devemos servir uns aos outros, não como estrutura, não como ideologia, não como intenção outras próprias, egoísticas, que às vezes nos leva a uma situação só de insuflar, de fazer crescer o ego pelos holofotes, pelaquela tendência natural de todos, que é a de buscar chamar a atenção para si. No serviço, nós servimos as pessoas. Está aí a estrutura do documento. Tem um proêmio chamado Amor Fraterno Sem Fronteiras. Na verdade, não tem esse título. Eu, de alguma forma, quis resumir com essas palavras que estão lá. Amor Fraterno Sem Fronteiras. Porque ele vai tocar muito sobre a questão dos migrantes. Primeiro capítulo, As Sombras de um Mundo Fechado. No segundo capítulo, Um Estranho na Estrada, em que ele usa a parábola do bom samaritano para nos motivar, a partir desta leitura, desta oração, com aquele grande exemplo. No terceiro, Pensar e Gerar um Mundo Aberto. No quarto, Um Coração Aberto para todo mundo. No quinto, A Melhor Política. No sexto, Diálogo e Amizade Social. No sétimo, Caminhos para o Reencontro. No oitavo, As Religiões a Serviço da Fraternidade no Mundo. Percebam bem que são 8 capítulos, mais o proêmio. Isso nos dá 9. E esse 9, eu pude enxergar, é a minha visão, é a minha leitura, mas eu pude estruturar mentalmente, aqui ofereço para que vocês possam também pensar da maneira que acharem melhor, uma forma de a gente compreender isto como uma estrutura trinária, como uma estrutura bem própria dos jesuítas, né? De trindade, de pensar tudo baseado no número 3. Absolutamente tudo não, mas muito comum. Então, a gente pode dividir 9 em 3 conjuntos de 3. E assim também colocar naquele modo, que também é trinário, que tem sido adotado recentemente na igreja. Ver, julgar, agir. Então, proponho aqui que esses 3 primeiros itens, o proêmio mais os 2 primeiros capítulos, estão dentro da perspectiva do ver, que ele nos ajuda a dar uma melhor percepção sobre a situação atual. Em Amor Fraterno Sem Fronteiras, ele vai trabalhar conosco
relacionado aos migrantes. As sombras de um mundo fechado nos levam a uma avaliação mais forte do que acontece no mundo, e um estranho na estrada, como eu já antecipei, é justamente a parábola do bom samaritano. Não tive tempo de esquematizar tudo, então vou usar meu caderninho que eu fui anotando durante a leitura e vou dar alguns tópicos aqui para levar a pensar e para despertar. Lembro bem, é importante que cada um leia o documento. No capítulo 1, ele vai falar sobre as sombras do mundo atual. Então, ele lembra dos sonhos que se rompem em pedaços, o fim da consciência histórica, em que a gente perde a capacidade de perceber melhor as narrativas antigas, a questão do desraigamento da memória, ou seja, a perda do sentimento de que nós devemos estar também ligados a uma história, como acontece no processo do povo de Deus, que caminhou em cima de uma história. O envelhecimento da população, né, que ocorre também o abandono dos idosos, a mercantilização de pessoas, algo que devemos sempre denunciar e agir contra em nossa sociedade, conflito e medo. E ele diz assim, paradoxalmente, há medos ancestrais que não foram superados pelo desenvolvimento social. Quer dizer, ainda estamos inseridos em situações de medo que nós próprios, apesar de todo o desenvolvimento da ciência, da técnica, ainda conservamos em nosso coração. E aí ele vai defendendo a cultura do encontro, fala um pouco sobre a pandemia e outros flagelos da história, a dignidade humana nas fronteiras, a ilusão da comunicação, é ali que ele vai inserir justamente aqueles cuidados que nós antecipamos aqui em slide no início, que ele fala que a conexão digital tem suas dificuldades e que também está virando um campo da agressividade social. E fala também da esperança, a partir do parágrafo número 54. Depois vamos ao capítulo 2, no qual ele fala de um estranho no caminho, que é a parábola do bom samaritano. Fala sobre o abandonado e projeta muitos dos abandonados de hoje na figura daquele homem na estrada, a sociedade que causa dificuldades, que isola, que está enferma, como ele fala, e uma história que se repete em nosso mundo atual. E já faz uma proposta, ainda que esteja nesse campo do ver, esse esquema não é estanque, não pode só ver, só julgar e só agir. Eles vão se coordenando, eles são orgânicos. Então ele antecipa algumas coisas como um recomeçar. É um convite a buscarmos as fontes. É o que está acontecendo na igreja há muito tempo. Estamos buscando a fonte evangélica primordial, a situação em que viviam os primeiros cristãos, para aprendermos, desde a catequese, passando pela forma de ver o mundo e também do nosso agir. E aí entramos no capítulo 3, que já entra na segunda estruturação que aqui eu proponho de forma didática, né? Que é o discernimento. Ele coloca o 3, pensar e gerar um mundo aberto. No 4º capítulo, um coração aberto para todo mundo. E no 5º, a melhor política. Então, no 3º, nós temos o seguinte: o valor único do amor. Ele chama a atenção, a partir daí, para orientar o nosso discernimento na valorização única, né, que não pode ser substituída do amor. E aí é o que ele diz, que a gente colocou ali no começo: o maior perigo é não amar. Fala também da altura espiritual da vida humana, que é marcada pelo amor. Então ele já adentra no tema da espiritualidade. Compreensões inadequadas de um amor universal, ou seja, a busca de nós compreendermos que nós somos todos iguais,
Nós podemos, diante da criação, homem e mulher foram criados por Deus, também respeitar o próximo que está em outro lugar que não no nosso país ou na nossa cidade e até na nossa condição de vida. O amor universal que ele recomenda a todos, promover o bem moral, é outro ponto que ele toca, e um chamado especial que envolve as famílias. O Papa sempre muito preocupado com as famílias. E aí ele coloca assim: as famílias são chamadas a uma missão educativa primária e essencial. É aquilo que bem nós pregamos todas as vezes que falamos sobre como viver bem o cristianismo, como ser um católico de fato atuante. É na igreja doméstica chamada a atenção desde o Concílio Vaticano II de uma maneira mais forte. É a partir da casa, da família, da convivência entre as pessoas no mesmo lugar íntimo, que ali nos aconchegamos, que nós geramos os bons frutos de pessoas que podem melhorar a nossa vida. Lembra também que servir significa cuidar dos frágeis em nossa família, em nossa sociedade, em nosso lugar. Ou seja, aqueles a quem temos mais acesso também nos é dado por obrigação a cuidar, servindo-os. É parte do serviço da igreja. E aí ele entra com aquela questão que já foi colocada também no início, e aqui vamos ouvir mais uma vez. O serviço nunca é ideológico, uma vez que não serve às ideias. Nós não devemos servir às ideias, mas sim às pessoas. Ele fala do espírito da solidariedade, que é a ação concreta derivado daquilo que nos move à caridade. Nós precisamos ser caridosos para com o próximo, em gestos concretos também. Relembra o conceito da casa comum, tão celebrado, tão comentado já há 5 anos, né? Foi realizado agora como marco da casa comum, que ele escreveu em Laudato Si. E lembra também, ou faz um caminho, faz um convite para o caminho da solidariedade, faz um caminho e chama-nos ao espírito de solidariedade através de uma ética global de cooperação, de solidariedade forte ao serviço de um futuro plasmado pela interdependência e a corresponsabilidade entre toda a família humana. Não é uma questão de política do ponto de vista econômico, estratégico, não. É uma visão de família, de que somos irmãos, filhos do mesmo Deus, que todos precisamos nos unir mais para resolver as grandes dificuldades em que estamos vivendo. Isso é importante também dizer, porque às vezes pode parecer, por correspondência, por semelhança, com ideologias, independente de cores, de bandeiras, de onde venham, de pensadores. Não é recriminando nenhuma ideologia, mas é lembrando que a indicação da igreja, a indicação do amor de Deus, da palavra, nos lembra que o primeiro que deve fazer parte da solução é o próprio ser humano. É cada um. As estruturas são feitas por seres humanos. Elas sozinhas não vão resolver tudo. As ideias saem dos seres humanos. Elas não têm força própria, como miticamente às vezes é atribuída. É preciso nós lembrarmos disso. Somos humanos e por isso precisamos perceber, fazer discernimentos e agir. Vamos aqui voltar ao nosso esquema, no qual nós vamos mostrar aqui a posição do capítulo 4, que está nesse discernimento. Um coração aberto ao mundo inteiro. Ele trata aqui sobre os migrantes e pede, em relação aos migrantes, para se usar aqueles 4 verbos que ele já proclamou tanto.
acolher, proteger, promover e integrar. Lembra da importância de reconhecermos duas dimensões, o local e o universal, e que elas se entrelaçam, e aí está a chave da geração de um ambiente em que é possível se acolher, apesar dos desafios e das dificuldades que traz a chegada de imigrantes nos locais onde eles aportam. Lembra o princípio da subsidiariedade, que ele fala muito, aquela no qual os que podem mais têm o dever de ajudar aqueles que não podem ou que podem menos. E também diz que também o bem universal exige que cada um proteja e ame a sua própria terra. Pelo contrário, as consequências de um desastre em um país acabarão afetando todo o planeta. Isto é baseado no sentido positivo que há no direito de propriedade. Cuidar e cultivar aquilo que possuo para que possa também ser uma contribuição para o bem de todos. Esta é uma questão sensível que precisa ser bem estudada, bem conhecida, para evitar que se gerem essas discussões desnecessárias que caem em outros campos. Aqui está se falando de amor, de liberdade, do agir que cada um pode fazer a partir de sua conversão. E, é claro, ajudando também a todos a acordarem para estas soluções. O capítulo 5º, que está ainda aí no discernimento, é inaugurado com a chave que ele chama de a melhor política. Ele lembra que a categoria de povo é aberta e que há uma desfiguração em torno do que se chama de populismo. Outra expressão de degradação da liderança popular, alerta o Papa, é o imediatismo, que é criado através desses movimentos de populismo. Ele lembra que é preciso a gente buscar, sim, algumas soluções temporárias, mas que também, principalmente, elas acontecem materialmente, quando fazemos doações, como ajudamos as pessoas, mas também precisamos ir além. Um bom exemplo é dos imigrantes que são trazidos e, quando acolhidos da melhor maneira possível, uma comunidade paroquial pode ajudar no primeiro momento, mas desenvolve ações para que essas pessoas, com seus talentos, com sua experiência e profissão, possam, a partir de um momento inicial de ajuda, se desenvolver e conseguir trabalhar e conseguir sustentar sua própria família. Ele também dá esse exemplo. É necessário promover não só uma mística de fraternidade, mas, ao mesmo tempo, uma ação em organização mundial mais eficiente para ajudar a resolver os problemas urgentes dos abandonados que sofrem e morrem nos países pobres. Explica aí, chama a atenção, que não há uma forma única, uma fórmula mágica, uma maneira que seja universal para cuidar de cada um desses abandonados. É preciso fazer como a parábola nos ensina: aproximar-se, cuidar, dispor, como fez o bom samaritano, da sua própria estrutura, do que ele tinha à mão e também de uma estrutura que ele alcançou, a pousada, para poder dar ajuda a quem precisa. Lembra também que nós precisamos dominar a tendência individualista que existe em nós. E lembra que precisamos pedir essa graça, pois é preciso a ajuda de Deus. Faz também um convite à profundidade espiritual tão necessária no serviço. E ele chama a atenção disso no número 167. Propõe coragem e generosidade à comunidade internacional. É uma grande oportunidade que eu vejo, minha leitura, como estou dizendo aqui, minha visão. Porque assim como a Laudato Si despertou nas pessoas
mesmo, veja bem, aqueles que não são católicos, mesmo aqueles que não são cristãos, e ainda aqueles que se dizem sem ter fé. Então, a destreza de comunicação do Papa, o seu exemplo, o respeito que se tem à pessoa dele, levou muitos líderes de nações a elogiar muitas pessoas dos diversos ramos da economia, da política, dos lugares de poder, a perceber a importância daquela Laudato Si, do cuidado com a casa comum. Aqui também está inserida essa oportunidade. Se soubermos nos desvencilhar de algumas cadeias, algumas correntes que ainda nos prendem a uns pensamentos ideológicos radicais, se soubermos escutar o outro, se soubermos dialogar, tudo muito desafiante. Eu sei, não nos iludamos, mas é a proposta do Papa. É o momento em que nós podemos aproveitar crises, aproveitar situações difíceis e renovar o modo com que é tratado cada problema desses. Ele aí coloca o conceito da busca da amizade social, que é justamente sobre o que trata a encíclica, fraternidade, a amizade social. Todos os compromissos que brotam da doutrina social da Igreja, lembra o Papa Francisco, procedem da caridade, que, segundo Jesus, é a síntese de toda a lei. Ele relembra isso em Mateus, capítulo 22. E que grande ensinamento Jesus nos trouxe. A síntese da lei, a lei aqui na época de Jesus colocada como normas a seguir, como forma de ação. A síntese de tudo que nós precisamos fazer está justamente nessa noção de que somente na caridade, nessa virtude, nessa força. Eu costumo dizer que a virtude e a força, as forças teologais, são como um vento. Ela está ali, não nos obriga, não nos força. Deus nos criou com liberdade. Mas, tendo um bom vento, se nós abrirmos as velas, o barco veleja. Se nós cuidarmos do remo, do direcionador, ou esqueci o nome, aquele que vai atrás, que vai dando a direção. Se nós segurarmos bem e colocarmos na direção certa, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. E é assim que o Papa nos conduz a pensar. Ele pede aos políticos mais fecundidade, ou seja, é preciso que se tenha ações que realmente produzam os frutos de situações que sejam levadas adiante. Assim, nós vamos agora passar para a parte final dessa estrutura aqui proposta de 3 em 3 capítulos, que é justamente o agir, o concretizar. E aí ele começa no capítulo 6º com o diálogo e a amizade social. Ele lembra da importância da cultura do diálogo, que é feita em construção, a importância dos meios de comunicação social e dos comunicadores que podem muito ajudar, embora exista muito perigo, como alerta que está colocado aí desde o início. Acentua mais uma vez o perigo do relativismo, que manipula as situações, chama a atenção para a possibilidade de desenvolvermos uma nova cultura, mais ligado ao que o Papa João Paulo II chamava civilização do amor, já citando Paulo VI, mas que propagou muito ali na década de 1980 e 1990. Lembra da importância da alteridade, da gente reconhecer a presença e a importância do outro, recuperar a bondade, que é uma tarefa necessária, e desenvolver o que está ali em Gálatas, capítulo 5, a benignidade. Precisamos ser fortes. Não é um bem que você fica rezando, sentindo emoções, não. É o bem em ação, é o bem forte,
é o bem que age e direciona. Capítulo 7. Caminhos de reencontro. Recomeçar a partir da verdade, a proposta do Papa. Se nós precisamos recomeçar, temos que ter o melhor referencial. E que outro referencial podia ser, se não a verdade? Ele lembra, com o tempo, todos mudamos. É um chamado às pessoas que se sentem muito travadas em suas ideias. E ele lembra também que é preciso cultivar uma memória penitencial, como a igreja nos ensina individualmente. Coletivamente, é importante que nós pensemos nas nossas dificuldades, nos nossos limites e pecados sociais e façamos uma conversão, um momento penitencial avançando para a mudança, para a conversão. Lembra a importância de se unir verdade, justiça e misericórdia. Lembra também, mais uma vez, do que ele faz incansavelmente, que a sociedade é baseada no servir e no compartilhar. E diz que, assim, uma arquitetura da paz que é possível se for feita com o compromisso de todos. A palavra-chave é compromisso. Ele lembra também que precisamos trabalhar a virtude da memória para podermos melhor discernir e agir a partir desse discernimento. E lembra que todos esses desafios precisam ser trabalhados continuamente. No capítulo 8, que encerra o documento, ele coloca a proposta das religiões a serviço da fraternidade no mundo. Faz um passeio e chama a atenção no tema da identidade cristã, que é a própria nossa, e é claro, ele teria que se centralizar nisso, e faz uma memória muito interessante, trazendo para nós uma frase muito bela de Charles de Foucault, que ele dizia aos seus companheiros: ore a Deus para que eu seja realmente irmão de todos. Naturalmente, encerrando aí, lembrando o próprio título, Fratelli Tutti, né? Nós todos somos irmãos. Então, esta é a proposta. Não há como ir além disso neste momento. O documento é muito recente, lançado agora. É preciso que nos debrucemos sobre ele. Se eu li para trazer para vocês aqui, como meu serviço, como a minha missão, esse apanhado das ideias que apresentei aqui tão brevemente, eu também precisarei reler. Depois de reler, eu precisarei estudar. Eu precisarei me deter em cada um dos pontos mais importantes para compreender e trazer a minha realidade. E ensinar e evangelizar o próximo. É assim que nós procedemos na igreja. Nós temos uma riqueza imensa. Nós temos a fonte bíblica, que é conhecida não só por nós, mas por muitas denominações. Nós temos também outra fonte, que é a tradição, que nos ajudou pelos primeiros filósofos na igreja a fundar um pensamento baseado na interpretação tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E nós temos o magistério, que são esses documentos que cada Papa vai trazendo à tona, mantendo, claro, a fidelidade nas outras fontes, mas atualizando, trazendo para a realidade, para as necessidades que nós temos. E é isto que o Papa Francisco trouxe para nós a partir do seu magistério tão rico, desde a Evangelii Gaudium. Vejam bem, eu vou aqui passar para vocês rapidamente uma foto de uma página que está aqui desse livro, né, na forma física, que é a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. No 4º capítulo, ele já previa que iria falar e aprofundar sobre o que nós estamos vendo agora nesse novo documento. Eu costumo dizer que a Evangelii Gaudium é o plano
do Papa Francisco, é o seu plano pontifical, no qual ele preveu, ele delineou toda a evangelização que ele iria trabalhar conosco, neste momento de uma renovação. Nada novo, sempre a mesma mensagem do Evangelho, o que Cristo nos ensinou e o que a Igreja desenvolveu ao longo de 2000 anos. Mas há maneiras da gente renovar, da gente se reconfigurar dentro da verdade que já conhecemos para melhorar o nosso agir. E lá naquele Evangelii Gaudium de 2013, há 7 anos atrás, portanto, ele já previa no 4º capítulo sobre a dimensão social da evangelização e trouxe esses 4 pontos na época: as repercussões comunitárias e sociais do querigma, a inclusão social dos pobres, o bem comum e a paz social e o diálogo social como contribuição para a paz. Então, enquanto a gente aguarda o documento na forma impressa, também vamos ter acesso rapidamente, como tem acontecido recentemente, através de mídia digital, em formato PDF. Assim que estiver disponível em português, também estaremos colocando na seção de downloads do nosso site da paróquia, paroquiacristoreice.com.br. Você vai lá na barra do menu e encontrará em downloads. Então, logo esteja disponível. E já podemos começar a ler ali, podemos ler e reler também quando chegar na forma física, que sempre é mais agradável, pelo menos para mim. Eu gosto muito de estudar, de riscar, de marcar, de anotar. Depende, claro, de cada um tem sua maneira, eu gosto de fazer assim. E também, é claro, vão ter muitas entrevistas, pessoas renomadas e altamente capacitadas que poderão falar sobre esse documento. Poderemos fazer uma situação de partilhas do que cada um leu e compreendeu, das soluções que cada um apresenta, porque, veja bem, são documentos, são ensinamentos. Essa aqui é a definição do que seja magistério, é um ensinamento que também nos leva a pensar e agir. Nós precisamos também trazer para o nosso servir. E estamos no mês das missões. É também missão nossa. A partir da igreja doméstica, nossa família, nossa casa, no trabalho, na sociedade, na paróquia, nas comunidades outras da igreja, a fazer a nossa propagação do bem que o Papa nos pede, que é o amor, que é a solidariedade caritativa, que é a transformação de cada pessoa para que juntos, sendo, como o Papa diz, todos irmãos, possamos agir melhor para apoiarmos uns aos outros. Ficamos por aqui. Continuaremos o magistério do Papa divulgando aos sábados, através deste canal no YouTube, que é Evangelii Gaudium. Estamos percorrendo aí as páginas mais adiante, mas tendendo ao final lá. A partir de então, continuaremos com outros documentos do magistério, como a Laudato Si, que veio logo em seguida. E vamos também, em alguns momentos, trazendo essa oportunidade de pensar e trazer tudo para a nossa realidade neste momento. Um abraço a cada um de vocês. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada
cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus. Minhas conquistas, dor, alegrias nos caminhos teus. Pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa confirmo minha vocação. É para servir com caridade o meu irmão. Missão que é vida, que frutifica, e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão.